Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos a esse início de ano letivo, né? Então, assim, uma parte de vocês estão indo para a escola, né, através da educação híbrida e os demais, né, na sua totalidade, estão na educação remota. Como eu tinha explicado para os alunos no presencial, esses alunos do presencial estão tendo uma espécie de revisão nesse primeiro momento dos conteúdos do segundo ano e todos, na sua totalidade, né, digamos, vai ter início aos conteúdos do terceiro ano. E aí, a partir de agora, eu vou apresentar para vocês quais são os conteúdos, né? Nós vamos iniciar um pouquinho, fazer uma introdução do que vai ser o conteúdo desse bimestre. E aí nós temos aqui essa imagem, né? Essas imagens, na verdade, que centram justamente quais são os enfoques principais. E são conteúdos muito importantes para o Enem, certo? Eu acho que os conteúdos de segundo ano e os dos terceiros são os que mais caem no Enem. E aí nós temos aqui uma visão, né? Essa primeira imagem coloca lá o homem pensando, né? Então, quando se fala em filosofia no Enem, o conteúdo de ética e moral é uma coisa que é muito presente, porque a ética ela vai ser compreendida através dos seus pensadores, ela vai ser entendida no sentido geral, né? Compreender o que é a ética, o que é a moralidade. Nós vamos compreender, no caso também, a ética no sentido da antiguidade, como os pensadores helenísticos também são importantes. Os pensadores como Aristóteles, que é praticamente o pai da ética, certo? Nós também temos aí nessa imagem, né, essa figura do meio, já a visão central de um homem discursando, né, a questão do debate, do argumento. E aí o conteúdo também que cai bastante no Enem, principalmente voltado à modernidade, é a questão da política moderna. E aí nós vamos ter um pouquinho sobre compreender o que é a política, entender o que cada pensador, né, falou sobre isso, como os contratualistas, como o Platão, como também Maquiavel, certo? E entre outros que nós vamos ver. E aqui essa imagem que mostra, né, esse pensamento é justamente o momento da ciência, né? Nós vamos entender uma área da filosofia que é a epistemologia, entender o conhecimento. Nós vamos também ter aulas voltadas à filosofia contemporânea, né? Uma parte da filosofia de entender os contemporâneos, os pensadores desse período que tratam basicamente de algumas questões contemporâneas, como Nietzsche, como os existencialistas, né? Como a Simone de Beauvoir, Sartre, entre outros, tá certo? E aí, galera, esses serão os conteúdos que nós vamos tentar trabalhar nesse decorrer de ano, que são conteúdos, como eu disse para vocês, importantes para esse início e para o Enem, no caso, né? Que é justamente o momento onde vocês vão ter mais esse enfoque. São conteúdos que complementam também aos conteúdos anteriores de filosofia, do primeiro e segundo ano, mas basicamente eles aqui são essenciais também. Então, assim, nesse primeiro bimestre nós vamos ter o conteúdo sobre ética e moral. No segundo bimestre nós vamos ter sobre política. No terceiro bimestre vamos compreender a epistemologia, no caso, voltada à filosofia da ciência, certo? E aí, no quarto período, que é o momento onde tem mais proximidade com o Enem, nós vamos compreender a filosofia contemporânea, né, os pensadores que vocês não conhecem, e a filosofia da arte, que também sempre cai alguma coisa voltada a isso, não só no Enem, mas também como vestibular da UES. Mas vamos entender assim um pouquinho, né? Fazer uma breve introdução ao conteúdo sobre ética. Grande parte do que nós estudamos no decorrer do primeiro ao segundo ano, né? E agora esse início de terceiro, do primeiro ao segundo ano nós tivemos pensamentos, né, voltados às teorias, né, a grandes questões teóricas, né, entre o ser e o saber. E aí nós vimos partes da filosofia e os seus pensadores tratando sobre isso. Mas aí o que nós vamos tentar trabalhar aqui é uma área da filosofia, é uma área de conhecimento da filosofia, mas que é importante tentar compreender voltado ao conjunto de problemas ligados ao fazer, ou seja, ligados à ação humana, ao comportamento das pessoas, né, em relação às suas relações entre si e o mundo. E aí questões como o que é a moral,
quais são os fundamentos da moral, né? Às vezes uma pessoa diz assim, tu não tem moral para tal coisa. As pessoas, elas falam do controle, falam de um certo comportamento disciplinar, não é isso? Você não tem moral para dizer isso. Existe uma questão de comportamento, né? A questão qual é a praticidade, o que a pessoa está fazendo. Então, assim, quando eu me refiro à moral, eu me refiro a questões também de cultura, né? Cada cultura tem o seu comportamento, tem as suas práticas, então. E aí, nós vamos também compreender a questão, né, voltada à ética moral, sobre se somos livres mesmo para escolher uma determinada ação. E quando se refere à ética, os pensadores, eles tratam da ética no sentido de compreender qual é a finalidade humana, né? Como o Epicuro, ele falava sobre a questão dos prazeres, né? Voltada ao prazer humano. E aí era justamente a questão da felicidade. O Aristóteles, ele fala também sobre a questão da virtude humana e qual é a finalidade que nós temos enquanto ser humano. E aí essa imagem inicial aqui, né, sobre ética, ela vai tratar sobre tópicos, né? Por exemplo, aí nós temos palavra como respeito, né? Um valor como respeito, a questão da igualdade, os valores e os direitos, né? Então, assim, quando eu me refiro em ser humano, em prática, em comportamento, em moral, nós nos referimos também à questão de direitos e deveres. E aí, assim, nós somos seres que estamos inseridos num contexto de culturas, né? Cada cultura tem a sua própria moralidade, o seu próprio comportamento ético, né? Mas tem, no sentido geral, podemos ver o termo igualdade. O termo igualdade é uma coisa implantada em toda a sociedade, né, mundial. E o respeito é algo também que todas as civilizações, toda a cultura tenta também trabalhar em cima disso. Mas aí, no comportamento, né, de legislações, né, de leis, nós podemos perceber diferenças em relação a direitos, né? Um exemplo é na democracia. Na democracia, nós somos iguais, né, perante a lei, e aí todos temos direitos a cumprir, né? Aliás, deveres a cumprir, na verdade, e temos direitos também, né? Nós temos direitos civis, políticos e sociais. E já no regime, digamos, ditador, digamos que nós não temos tantos direitos, né? Os direitos, eles são mais limitados. Na verdade, nós seguimos mais os deveres. Quando eu me refiro à ética, eu me refiro a visões também de pensadores, certo? E aí eu trouxe aqui para vocês 4 frases que vocês vão poder, agora no caderno de vocês, fazer uma anotação. Vão anotar essas 4 frases e vocês vão, em cima dessas 4 frases, vão refletir o que cada um está tentando falar, certo? Vai ser a atividade que vocês vão fazer nesse primeiro momento. Então, a atividade é o quê? Vocês vão refletir sobre as 4 frases, vão copiar as 4 frases e vão refletir o que cada uma delas tem, certo? A primeira trata, né, do Arthur Schopenhauer, que é um filósofo contemporâneo. Ele vai falar a seguinte coisa: o que temos dentro de nós é o essencial para a felicidade humana. Então, eu peço que vocês copiem e reflitam o que essa frase tem a ver com o comportamento humano, né, com a ética humana. A segunda frase, ela vai tratar, né, ele é do Mário Covas, que é um pensador brasileiro, né, um filósofo brasileiro. E aí ele fala a seguinte coisa: no Brasil, quem tem ética parece anormal. A outra frase, a terceira frase, ela é do Immanuel Kant, e ele vai falar a seguinte coisa: a moral, propriamente dita, não é a doutrina que nos ensina como sermos felizes, mas como devemos tornar-nos dignos da felicidade. Então, assim, mesma coisa, copiem as 2 frases e façam a reflexão que vocês vão ter sobre ela. E a última, que é de um filósofo helenístico, né, que é o Sêneca, ele diz assim: quem não tem moral, não tem direitos. É isso que vocês vão fazer como primeiro momento de atividade, né, de ética e moral. Uma coisa que se assemelha muito, galera, é o termo ética e o termo moral. Muitas pessoas acham que significam a mesma coisa. Mas, na verdade, sim, existe a ciência, que é o saber, né, que você vai entender, que você compreende o comportamento, e existe aquela que é a prática, né, que é o que você
faz determinado comportamento. Então, assim, quando eu me refiro à ética, eu me refiro a uma ciência prática e normativa, né? Ela vai entender, né? No caso, ela vai ser o saber, ela vai ser aquela que norteia a moral, né? Que norteia a prática. No sentido geral, a ética ela é o comportamento, ela é o fazer. A ética ela vai ser o modo de ser, o comportamento, né? Tanto que ela vai ser aquela que norteia como se deve agir. Então, quando nós pensamos na questão de ética e moral, uma complementa a outra, porque a ética ela vai ser a ciência, né? Ela vai o que vai direcionar, ela vai ser o comportamento, o modo de ser. E no caso a moral seria aquela que se dá através da prática, né? Através, por exemplo, dos costumes, dos hábitos que são presentes na sociedade. Então, se nós vamos analisarmos, nós nos deparamos diariamente com situações que nós precisamos tomar, né? Fazer escolhas, tomar decisões. E aí, muitas vezes, nós temos, nesse sentido, comportamentos a cumprir, né? Coisas a seguir. E esses comportamentos, muitas vezes, você já sabe o que é o certo e o que é errado. Aí temos também a questão da consciência, né? Do julgamento moral. Vamos supor, você sai de casa, aí diz para os seus pais que vai para tal ambiente, para tal lugar, e eles dão um horário para você chegar em casa, né? Então vocês sabem que aquilo é o certo, né? Eles colocaram uma norma, tal horário esteja em casa. E aí o que você faz? Você chega depois do horário e inventa outra desculpa, fala que aconteceu tal coisa, mentindo, né? Consequentemente, vocês vão ter aí um julgamento moral, né? O comportamento de vocês, é a questão ética mesmo. Porque vocês infringiram na questão, vocês mentiram, né? Ou omitiram, e fizeram um comportamento amoral, né? Um comportamento que não era ético. E aí, consequentemente, embora as pessoas não saibam que você fez algo errado, você tem a sua própria acusação moral, porque você é um ser consciente, você sabe o que é o certo e o que é errado. E, consequentemente, você é um ser ético conforme a sua cultura. Então, assim, quando eu me refiro a isso, o ser humano, ele age, né, no mundo, ele está no meio da cultura de acordo com os valores que ele aprendeu, né? Vocês são educados desde criança e em algum momento vocês vão ter a consciência, né? 12 anos, eu acredito que com 12 anos um pré-adolescente já tenha essa consciência moral. E aí vocês têm, né? Vocês agem de acordo com os valores que foram instituídos pela família, pela escola. E, consequentemente, vocês passam a se comportar conforme esses valores, né? E aí, dentro dessa questão de valores, nós podemos ver que cada cultura tem os seus hábitos, seus costumes, né? Essas questões de valores. E, consequentemente, todos sabem, né? Quando estão inseridos nisso, o que é o certo e o errado, o que é bom e o que é mal, o que é justo e injusto, né? Então, existe esse comportamento ético. E, consequentemente, na prática, quando vocês fazem as coisas através dos costumes, dos hábitos, né, da questão das normas, vocês, consequentemente, se tornam seres humanos morais. Ou seja, você é um ser moral. É um ser que é capaz de avaliar a sua própria conduta a partir dos valores que vocês tiveram enquanto ser na sociedade. Então, quando eu me refiro à moral e à ética, ela vem nesse sentido, entender o comportamento humano, né? Nós temos um comportamento, nós temos um modo de ser, e aí quando nós vamos para a prática, quando nós vamos fazer os nossos hábitos, nossos costumes, né? Seguir as normas, seguir as leis, nós estamos sendo práticos, nós estamos na praticidade, nós estamos no agir. Então, a ética, ela é nesse sentido, ela é a ciência que ensina como se deve agir, né? A ciência do comportamento, a ciência do modo de ser. E a moral seria justamente a prática dessa ética, né? Que seria através de normas, hábitos, costumes e entre outras coisas. Tá certo?